Salve galera! Nessa aula vamos começar nossos estudos sobre ondulatória. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre ondulatória é que onda é energia e que ela não carrega nada, não leva consigo, não transporta nada que tenha massa, nada que tenha matéria. E talvez nesse momento alguns me perguntem: eu achei que a onda do mar era onda, mas ela carrega o surfista, então não deve ser. É assim, a onda do mar é uma onda, tá? E como nós costumamos falar, onda também pode ser dita como sendo uma perturbação causada aí no meio. Então, nesse caso, o meio é água e ser uma perturbação causada ali por ventos, por outros movimentos que causam as ondas do mar. Mas o surfista surfa na onda. Você falou que a onda não carrega matéria. Pois é. Na verdade, a onda não carrega o surfista, gente. Nem toda onda é boa para o surfista surfar. Ondas boas são ondas que têm onda, junto com ela vem uma corrente marítima, conhecida por nós como corrente de convecção. Sim, convecção, aquela que nós estudamos em transmissão de calor. Se você entender um pouco da questão do quente e frio, você vai lembrar que a parte fria desce, a parte quente sobe. Frio mais denso, desce, quente menos denso, sobe. Em alguns pontos, você vai ter maior contato da água com a parte que está mais aquecida, menos aquecida. Isso faz com que as águas se movimentem, gerando redemoinhos, gerando corrente marítima. E é essa corrente que faz com que o surfista possa surfar, não a onda. Repare que algumas ondas, se você ficar diante delas, a onda passa por você e faz opa! E acabou. Tá? Você não consegue ser carregado. Por quê? Porque a onda é energia e não carrega consigo nada que tenha matéria. E, a partir desse ponto, nós entendemos então que se ela é uma perturbação causada no meio, é importante deixar bem claro que não precisa necessariamente ser um meio material. E aí entra a questão das classificações. A primeira classificação é quanto à natureza. Nós temos dois tipos de onda nesse caso: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas que dependem, que só se propagam em locais onde tem partículas, onde tem matéria. Seriam os sólidos, os líquidos, os gasosos. Um exemplo disso seria exatamente o som. O som é uma onda mecânica, ou seja, não é possível ter som no vácuo. Então, se um astronauta pudesse ficar sem o capacete, que também não é o caso, mas se ele pudesse ficar e ele gritasse no espaço, não ia acontecer nada. Ninguém ia ouvir ele, certo? Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo. Então lembra, o som é uma onda mecânica e depende do meio material para se propagar. Segundo, onda eletromagnética. São ondas que não dependem do meio material. Veja bem, ela não depende. Não quer dizer que ela não se propaga. São ondas que podem sim se propagar nos meios sólidos, líquidos e gasosos, mas também podem se manifestar nos meios não materiais, como o vácuo. Quero que você entenda o seguinte: quando a onda vai transferir essa energia, ela vem vibrando, 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 ela encosta na próxima e assim vai. Essa é a sequência da onda mecânica. Então ela transfere, transfere, transfere e assim sequencialmente. A onda eletromagnética, ela produz um campo magnético e ela trabalha com pulsos eletrostáticos. Então ela vai ter pequenos pulsos e ela vai, dentro do seu próprio campo, causar uma propagação. Essa propagação é muito rápida, tanto que é um dos maiores exemplos que nós temos, a maior velocidade que existe no universo é a velocidade da luz. E a luz é uma onda eletromagnética, uma onda que não depende do meio material. São aqueles pequenos fótons que nós estudamos lá na aula de óptica. Fótons? Bem, já que tomamos a luz como exemplo de onda eletromagnética, é importante que entendamos duas coisas. Vou falar alguns detalhes que vão ser retomados depois da nossa aula de física quântica. Mas, para você poder entender, a luz, ela respeita primeiro o princípio da dualidade. Você não acha vários corpos que têm esse comportamento. A luz é um dos únicos. Tá? Então o que acontece? Ela pode ser partícula, ora ser energia. Então, ora ela é partícula, ora ela se comporta como uma onda. Então, nós chamamos ela de comportamento onda-partícula. Segundo, nós temos como calcular a energia dela. Tá? A luz nada mais é do que a emissão de pequenas partículas conhecidas como fótons. E eu consigo calcular a energia. Nesse caso, eu entendo que a energia, exatamente, de um fóton pode ser relacionada como sendo produto H vezes F.
Nesse caso, H é a constante de Planck. Max Planck, conhecido como o pai da física quântica, tá? Foi um dos caras que mais desenvolveu estudos sobre isso. Inclusive, ele é a base, o início de todo estudo fotoelétrico, começa com ele. Einstein vem e conclui. Por isso que muitos vão achar aí alguns estudos com o nome de Planck-Einstein. Por quê? Porque exatamente começou com um e terminou com o outro. Mas ele, sim, é considerado o pai da física quântica. E quem que é o F? A frequência. A frequência pode ser dita como sendo a cor da onda, por exemplo. Uma onda violeta, uma onda vermelha, uma onda laranja, uma onda azul. Cada uma emite uma certa frequência, tá? É bom entender que o violeta é a maior frequência que existe. Logo, se ela é a maior frequência, ela tem tendência de ter a maior energia, tá? A constante de Planck é um valor muito pequenininho, galera. Aproximadamente 6,62, né? 10 a menos 34 joules segundos. É um valor muito discreto, muito discreto. Você não consegue perceber tão facilmente. São estudos muito aprofundados para você chegar nesse ponto, tá? E as unidades de medida no sistema internacional, nós temos que frequência será representada para a gente em Hertz, como já estudamos em outros momentos, tá? E energia vai ser dado em Joule, isso no sistema internacional. Outra unidade que nós vamos falar depois lá na nossa aula de física quântica é o eletrovolt. O eletrovolt também é utilizado como unidade de energia nesse caso, tá? Ele vale cerca de 1,6, 10 a menos 19 joules. Tá? Então ele tem uma comparação de valores, mas ele vai aparecer muitas vezes para você. É bom depois você ficar mais esperto. Mas deixa isso lá para a nossa aula de física quântica, e aí eu aprofundo mais. Vamos falar sobre átomo de Bohr, muitos detalhes. Isso aqui é para você ter uma ideia, já começar a relacionar a questão do que é uma onda eletromagnética, da energia que essa onda tem, da relação que existe com a frequência, ok? Galera, na segunda parte eu vou mostrar as classificações para você quanto à forma de perturbação que pode ser causada e qual é a propagação que ela leva a onda a ter. E também vamos falar sobre as dimensões, para que lado que uma onda pode se propagar. Segunda parte da classificação. Classificação quanto exatamente à direção de perturbação. Temos dois tipos. As ondas que podem ser chamadas de transversais, ou onda transversal, e as ondas longitudinais, né? Qual a diferença de uma onda transversal ou para ondas longitudinais? Simples. Ondas, quando são ditas transversais, ou uma onda transversal, é aquela onda que você tem uma perturbação perpendicular. Exemplo, a corda. Eu balanço a corda, estico ela, balanço para cima e para baixo. E a onda se manifesta, se propaga no decorrer da corda. Então, nesse caso, consideramos que a direção de perturbação e de propagação, nesse caso, são perpendiculares entre si. Isso, então, caracteriza uma onda transversal. Um exemplo disso, por exemplo, é a emissão que ocorre nos átomos. Bem, nós consideramos que todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Por que isso? Porque toda onda eletromagnética tem origem a partir de um átomo, da emissão da energia a partir de um átomo. Então, o que vai acontecer? O átomo tem tendência a ter movimento em órbitas, logo a tendência de ter um movimento circular. O movimento circular é um movimento onde a velocidade tangencia as órbitas. Como ela tangencia, é como se ela causasse uma perturbação. E essa perturbação, a partir daí, causa uma pequena emissão, que nós chamamos de fótons, por exemplo, né? Os fótons são as emissões, as radiações vindas do átomo. Então, essas perturbações e propagações ficam perpendiculares. Então, um exemplo disso seria exatamente os fótons, ou como nós costumamos falar, a luz. Se você quiser anotar aí, pode anotar. Toda onda eletromagnética é considerada transversal. Ponto. Tá? Ah, mas então mecânica não pode ser transversal? Lógico que pode. Nós não acabamos de mostrar uma onda mecânica? Uma onda em uma corda? A corda existe em matéria. Como se ter uma onda em uma corda sem ter a corda? Então, ela é um meio material. Então, a onda em uma corda depende do meio material. Uma onda mecânica. Fato. Ondas mecânicas podem ser transversais, mas ondas eletromagnéticas, sem exceção, todas elas são transversais. Fato. Tá? E do outro lado, as longitudinais. Bem, nesse caso, são ondas cuja perturbação e a propagação são paralelos. Um exemplo é a mola. Você puxa a mola para trás ou empurra ela para frente
e quando você solta, ela faz toim, 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 fica indo para frente e para trás. Então você causou uma perturbação, empurrando ela para frente e para trás, e ela ficou se propagando nessa mola. Bem, você percebe aqui a presença de duas regiões. Uma região onde você tem exatamente os gominhos mais próximos. Essa região é chamada de região de compressão. Então, essa é a região onde você tem elas mais próximas. Essa outra região aqui, ó, que exatamente eu tenho os gominhos mais afastados, é chamada, nesse caso, de região de rarefação. Então, quando elas estão mais afastadas, rarefação, mais próximas, compressão. Tá? Um exemplo disso é o alto-falante. O som que sai de um alto-falante, por exemplo, eu vou escrever aqui para você, ó, o som é considerado uma onda longitudinal. Por que isso? Porque o alto-falante, ele vira para frente e para trás. Cada vez que ele faz esse movimento, ele vai girando regiões de compressão e rarefação. E esse ar começa a vibrar e vai na sua direção. E aí você começa a ouvir as diferentes músicas, dependendo da frequência que ele vibra, mais intenso, menos intenso. Enfim, isso aí já é outra questão, percepção. Vamos falar isso na nossa aula de acústica. Mas, para você entender, regiões de compressão, né? Regiões de compressão, onde o ar fica mais comprimido, regiões de rarefação, onde o ar fica mais afastado. Tá? Então, nesse caso, o som é considerado uma onda longitudinal. Top, galera? Na última parte, nós vamos falar agora sobre a questão da dimensão da onda. Galera, essa é a terceira parte da classificação. Nessa parte, vou mostrar para você a questão das dimensões. São três partes apenas. As ondas podem ser ditas como unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Como funciona isso? Simples. Quando eu penso que a onda pode ser unidimensional, eu entendo que essa onda está se propagando, por exemplo, apenas em uma dimensão, apenas em uma direção, no comprimento. Por exemplo, eu posso falar que a onda que se propaga em uma corda é uma onda unidimensional. Um exemplo bidimensional seria, por exemplo, na superfície, tá aqui, superfície de um lago. Eu jogo uma pedrinha, por exemplo, e a onda se propaga tanto na questão do comprimento quanto da largura. Então, nessa situação, nós temos uma onda bidimensional na superfície. A tridimensional seria a questão da antena de rádio. Então, eu tenho ondas propagando para todos os lados: comprimento, altura, largura, enfim, nas três dimensões. E isso é dito então onda tridimensional. Um exemplo legal para a gente observar, e acho que dois fatos, sim, vamos dizer assim. Uma observação seria a questão da voz. Quando nós falamos, nossa onda, nesse caso, é ouvida para todos os lados. Então, nós emitimos um som tridimensional. Segunda coisa bem interessante de ser dita. A onda, nesse caso, que se propaga na superfície de um lago, ela é bidimensional. Porém, se você analisar que a pedrinha bateu no lago e está afundando, nós também temos uma dimensão tri aí. Por isso que algumas vezes ela é vista como uma onda mista, tá? Porque tem hora que ela pode ser vista de uma maneira, tem hora que ela pode ser vista de outra. Depende de como ela está sendo analisada, ok? Top, galera! Então, essa é a primeira parte de classificação para você. Para fechar nossa parte de fundamentos agora, eu vou passar para você a relação da nomenclatura e a equação fundamental. Galera, nessa parte, nós vamos falar sobre a nomenclatura da onda. Bem, essa parte eu gosto de enfatizar bem no seguinte detalhe. Nós estamos falando na base de todas as relações algébricas que vão aparecer para você dentro de todo o conteúdo da ondulatória. Estamos falando da equação fundamental, da velocidade de propagação da onda em um meio. Bem, essa daqui, cara, você tem que guardar, pega bem as relaçõezinhas, porque em tudo que nós vamos falar daqui para frente, fenômenos, ondas estacionárias, interferências, bem, vamos falar sobre acústica, cordas, tubos, Doppler, todos eles têm como base a relação da função da equação fundamental, da velocidade de propagação da onda em um certo meio. Então, pega bem os detalhes, ok? Vem comigo. Nomenclatura. Primeira coisa, eu peguei uma onda transversal para poder te mostrar isso, para ficar mais fácil de ver. Não que não caiba em ondas também longitudinais. É válido, tá? A gente coloca o exemplo para você entender. Mas funciona assim. Eu tenho a parte mais alta e a parte mais baixa da onda. Mais alta e mais baixa.
É importante que você entenda que onda, ela não se movimenta assim. Então tem gente que fala assim, a onda se movimenta desse jeito. Cara, não. A onda se movimenta de uma maneira estável. Ela pega o formato e... Quem se deforma é o meio que ela se encontra, não ela. Ela mantém o formato do começo ao final. É legal você também saber alguns pontos de nomenclatura. Por exemplo, se eu tiver apenas um dos lados da onda, a parte de cima ou a parte de baixo, nós costumamos chamar isso daí exatamente de pulso. Foi um pulso, uma pulsação. Tá? O formato inteiro seria onda. Várias ondas, chamamos de ondas periódicas. Tá? É legal que você entenda também essa questão da nomenclatura dela. Funciona da seguinte maneira. A parte mais alta dela, você está vendo aqui, geralmente ela é chamada de crista. Então essa é a crista da onda. E a parte mais baixa é chamada de vale ou depressão, que é a parte baixa da nossa onda. Entendendo um pouquinho disso, eu quero que você entenda como medir o comprimento de uma oscilação completa, ou seja, de uma onda completa. Eu quero que você imagine exatamente uma circunferência. Uma circunferência ela faz a parte de cima e a parte de baixo, a parte de cima e a parte de baixo. A onda funciona da mesma maneira, movimento periódico, só que ela não vai voltar para a origem, ela vai sequenciar, ela vai manter. Então ela faz a parte de cima e a parte de baixo, a parte de cima e a parte de baixo. Então enquanto você está dando voltinhas aqui, ela está indo para frente. Bem, volta. Você também pode pensar na questão do pêndulo, né? Você tem um pêndulo, o pêndulo vai de um lado para o outro, 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 certo? Então assim você vai tendo, a cada oscilação, a cada extremo que o pêndulo faz, seriam os extremos, crista, vale, sequencialmente. Também é uma maneira de você poder observar isso. Então eu quero que você entenda que quando eu vou medir a onda, eu tenho duas maneiras de medir ela. Primeiro, a questão da energia da onda, se ela é uma onda forte ou fraca, se ela tem muita ou pouca energia. Isso nós chamamos de amplitude. Essa distância dessa linha média até a parte mais alta ou dessa linha média até a parte mais baixa. Essa distância é chamada de amplitude, está relacionada com a energia da onda, com o volume do aparelho, né? Inicialmente o volume, então você deixa ela com mais energia ou menos energia. Isso é a questão da intensidade. Agora, o comprimento da onda é o tamanho de cada oscilação completa. Lembra que eu te falei? Pensa numa circunferência inicialmente, tá? Quando a onda é redondinha, é bem fácil de ver isso. Algumas outras ondas, como aquelas de movimento de coração, né, do ecocardiograma, essas coisas, já não são tão simples assim. Eu uso outro parâmetro. Mas a ideia é sempre, a onda redondinha, que é a que mais aparece, pensa sempre na circunferência. Então, eu tenho aqui metade de cima, metade de baixo da circunferência. Se eu tenho metade de cima e metade de baixo, desse ponto inicial até esse ponto aqui, eu tive uma circunferência, logo eu tenho um lambda. Tá? Sim, essa letrinha aqui que você está vendo, o nome dela é lambda. Não é lambida, tá, gente? É lambda. Então, senta aqui, ó. Lambda. Tá? Esse é o comprimento de uma onda completa. Bem, pensando na questão da circunferência inteira, você também pode observar de uma crista até a outra, ó. Dá uma olhadinha. Se eu pegar de uma crista até a outra, eu tenho 1/4 da circunferência, mais 1/4, mais a metade de baixo, ó lá, tem uma circunferência inteira. Então, de crista para crista, também eu posso medir um lambda. E eu também posso fazer a mesma coisa, gerando a mesma comparação que eu fiz anteriormente, né? Medindo de um vale a outro. Já por qual que é o mais usado? Todos. O mais usado é indicar uma distância que não seja o comprimento de onda, para que você tenha que perceber isso antes de começar o exercício. Isso é o mais usado. Mas se você souber as 3 maneiras que nós usamos direto de fazer isso, você sempre vai acertar. Num exame de eletrocardiograma, ele tem uma repetição. Então ela tem cristas. Mede de uma crista a outra, pronto. Você não precisa medir circunferência. Você não vai conseguir observar isso num exame de cardiograma. Mas são pontos de observação. Se você souber todos os 3, você sabe onde você está. Você sabe como trabalhar. Esse é o ΔS da onda. Tamanho de cada onda completa. Agora, e o tempo? Bem, o tempo está relacionado com esses carinhas aqui que você já ouviu falar várias vezes, principalmente na nossa aula de movimento circular. Bem, frequência e período. Quem é a frequência? Número de oscilações em função do tempo.
E aí a equação de calcular ela é clássica mesmo, é a própria descrição. É o número de oscilações dividido pelo tempo. Unidade de medida é o famoso Hertz, né? Sistema Internacional de Medidas, Hertz. Já o período é o tempo de cada oscilação completa. Então, se ele falar que uma onda levou 2 segundos para se formar de maneira completa, você já sabe que esse é o período, o tempo de uma onda completa. Maneira de se calcular. Período é representado pela letra T maiúscula. Ela pode ser dado como o inverso da distância focal, mas também se usa muito frequência igual ao inverso do período. Tá? Só multiplicar em cruz aqui e trocar. Está válido. E a unidade de medida de qualquer tempo é dado em segundos. Tá aqui, legal. Tá? Agora que eu já sei qual é a questão do tamanho, do deslocamento, já sei a questão do tempo, vamos falar sobre a velocidade. A base da velocidade é o famoso ΔS por ΔT. Inclusive, vale deixar bem claro, você muitas vezes vai precisar usar o ΔS por ΔT mesmo, do jeito que ele está, devido às relações e como elas aparecem. Então já fica a dica. Mas vai que você precisa usar a relação da equação fundamental. Como é que ela fica pra gente? Galera, entendendo que o ΔS de uma onda completa é exatamente o meu lambda, e que o tempo de uma onda completa é o período, eu posso falar que isso aqui seria nada mais nada menos do que o meu famoso V igual a lambda pelo período. Porém, se eu substituir aqui, eu posso falar então que V é igual a lambda sobre período 1 sobre F. Então, 1 sobre F. Fazendo os extremos pelos meios, eu posso dizer para você que V é igual a lambda vezes a frequência. Essa é a equação fundamental da ondulatória. A principal equação que mais aparece. Unidade de medida dela, assim como toda a velocidade no Sistema Internacional de Medidas, é dada em metros por segundo. Né? Frasezinha. Se velocidade é igual a lambda, né? Comprimento de onda, lambda, vezes a frequência, alguns falam vamos lamber ferida. Eu prefiro uma maneira mais lúdica. Vamos lamber essa fadinha. Coisa mais Peter Pan, bonitinho, né? Mas aí cada um vê a sua maneira, a forma que te agradar mais. Se você prefere guardar a equação, frasezinha, o que for mais fácil para você. O importante é você lembrar. É isso que importa. Certinho, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa relação da base fundamental, da classificação, da equação. Top? Então lembre-se sempre que o Hulk esmaga e que você esmaga no vestibular.